Convosco. Amém. Vocês estão na bênção? Amém. Então diga assim: eu estou na bênção. Eu estou na Diga: eu estou na bênção. Eu estou na Vamos ficar de bênção. pé um pouquinho? Calma, pastor José. Eu, quando eu cheguei na porta dessa igreja, eu sentei aqui. Quando o irmão tocou o primeiro acorde, eu senti a presença do Senhor nesse lugar. Glória a Deus. Eu chamei o pastor José aqui porque Deus falou muito comigo aqui na frente. Quantos homens que tira da sua própria casa e deposita na casa do Senhor? Quantos homens deixa faltar na sua casa e deposita na casa do Senhor? Assim são muitos pastores. Eu cheguei aqui, eu falei: que igreja tão linda, tão cuidada. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém. Mas isso demonstra o cuidado do homem também. Demonstra o cuidado que o homem tem com as coisas do Senhor. Demonstra o cuidado que o homem tem com aquilo que o Senhor tanto preserva. O Senhor, Ele tem guardado as nossas vidas. Amém. E talvez você não saiba que o seu José às vezes está enfrentando alguma dificuldade. Talvez você não saiba que ele está passando por alguma aflição. Mas todos os dias ele está aqui. Ele deposita aqui a fé. Ele vem muitas das vezes pela fé para abençoar você. E às vezes você está de casa tão desanimado. Às vezes você está de casa triste. Às vezes você nem vem. Mas o Senhor José está aqui. Isso mostra o quanto esse homem tem se empenhado na obra do Senhor. Isso mostra o quanto esse homem tem se empenhado na sua vida. Isso mostra o quanto Deus tem usado ele para abençoar você. Então que você possa abençoar o seu pastor. Que você possa abençoá-lo. Que você venha ser bênção na vida dele. Que você venha perguntar se ele precisa de alguma coisa. Que você venha se perguntar se ele precisa de algo. Se ele for fazer uma reforma na casa dele, você pergunta se ele precisa de ajuda. Vamos levantar as nossas mãos para abençoar o pastor José? Pegue as suas mãos para cá e diga assim: Senhor Jesus, é com amor, é com alegria que eu estou aqui nesta manhã. Senhor Jesus, coloque as tuas mãos sobre o pastor José e que ele venha permanecer firme na presença do Senhor. Que a humildade venha estar no coração do pastor José. Que ele venha ser um instrumento nas tuas mãos e que ele venha continuar tendo esse cuidado com a tua obra, com a tua casa, seja sobre a vida dele. E me ensina, me mostra onde eu posso abençoá-lo, me mostra onde eu posso ajudá-lo, que eu venha ser bênção na vida dele. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Deus. Irmãos, pode se sentar. Quanto Deus tem sido bom para nós, não é isso? Quanto Deus tem sido bom para nós que somos homens, para a nossa família, nossas esposas. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Floriano. Eu sou o esposo da Alexandra que está aqui comigo, pai do Davi e pai da Sofia que está ali em cima. Dá uma boa aí, Sofia. Amém. Então essa é a minha família. Esse é o meu maior ministério. Quando eu cheguei aqui mais cedo, eu pensei assim: seria bom que minha família estivesse aqui, mas eu achei que ela não poderia vir. Falei: vai ter só homem lá. Mas eu vi que tinha mulheres, eu falei: viu? Aí ele falou assim: não, você não trouxe a Aleca, por quê? Por que você não trouxe ela? Eu falei: então eu vou ligar para ela. Liguei para ela, estava indo para a nossa igreja local. Liguei para ela e falei: não, vem para cá. Porque é o seguinte, irmãos, para eu falar para homens, ela tem que estar aqui. Porque ela é minha testemunha. Então, eu tenho que ser exemplo. Tá certo? Então, quem pode falar melhor de nós do que a nossa família? Quem pode falar melhor de nós do que os nossos irmãos? Quem pode falar melhor do que de nós
do que os nossos colegas de trabalho, do nosso colega da rua? Quem pode falar melhor de nós do que o nosso colega que vai jogar futebol com a gente? Do nosso colega que vai ao estádio ver o futebol com a gente? São essas pessoas que nos conhecem. Então a palavra do Senhor nesta manhã é: quem você é no anonimato? Quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é quando só a sua família está vendo? É isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Glória a Deus. Amém? Amém. E para quem ainda não sabe, eu sou irmão da Vilma. Te conhece por Vilma aqui? Pois é. Então imagine o seguinte: é Vilma, pastora Vilma, tem algum apelido? Como é que é? É Vilma. Vilma. Irmã Vilma. A Vilma é minha irmã desde que eu nasci. E a Vilma, ela me convidou para estar aqui. Aí eu fiquei pensando em duas hipóteses, pastor José. Duas hipóteses. Ou ela quer se vingar de mim, de alguma coisa que eu fiz contra ela na infância, e falou assim: vou levar ele para passar vergonha. Ou ela realmente pensa e acredita que eu teria alguma palavra para trazer para vocês. Glória a Deus. Nós vamos descobrir isso no final. Amém? Amém. Então, você que tem a sua Bíblia, abra ela aí no livro de Samuel. Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, versículo 17. Samuel 16, 17. Pastor José, agradecer ao senhor, tá? Por essa oportunidade de estar aqui. Eu sei que o senhor tem muitos ciúmes desse altar, né? Todo pastor tem. E tem que ter mesmo, né? Tem que ter. Primeiro Samuel 16, 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-o. 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Aleluia. Vamos repetir assim? O Senhor é com ele. Levanta a sua mão assim, diga assim: o Senhor é comigo. É comigo. Amém. Amém. Eu acredito que todo mundo aqui, em algum momento, já ouviu a história de Davi. Em algum momento. Seja porque leu na Bíblia, seja porque alguém pregou, seja porque viu na internet, na televisão, em algum momento você já ouviu a história de Davi. E quando você fala sobre Davi, qual a primeira lembrança que você tem? Que Davi matou Golias. É a primeira imagem que vem à nossa mente. Davi, o homem que matou Golias. Agora, você sabe quem foi Davi antes de matar Golias? Você sabe quem foi Davi? Davi era um homem que ele cuidava das ovelhas do seu pai. A Bíblia nos fala que Davi, o povo de Israel, estava sendo afligido. O povo de Israel estava em guerra. E havia um homem de grande estatura, que era Golias, que afligia o povo.
E naqueles tempos, a guerra ela poderia ser decidida ou com todos entrando em batalha, ou com apenas um homem enfrentando outro homem. A guerra poderia ser decidida dessa forma. Só que ninguém do povo de Israel, do povo de Deus, tinha coragem de enfrentar Golias, porque era um homem grande, era um homem forte, e ninguém tinha coragem. E a Bíblia conta que havia um homem de pequena estatura, um homem ruivo, mas um homem segundo o coração do Senhor, que se levantou e se dispôs a enfrentar aquele gigante. O que poucos sabem e poucos falam é quem foi Davi antes da batalha contra Golias. Quem foi Davi? Saul, o rei daquela época, ele procurava alguém para enfrentar tete a tete aquele gigante. E ninguém se dispunha. Até que Davi, nós vamos para o final para depois voltar para o começo. Até que Davi chegou na presença do rei Saul, e a Bíblia diz que ele começou a testemunhar para Saul. Ele disse assim: Rei Saul, eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando eu estou lá e aparece um urso, eu enfrento aquele urso e mato aquele urso. Quando aparece um lobo, eu enfrento aquele lobo e protejo as ovelhas do meu pai. Quando aparece um leão, com as minhas próprias mãos, eu matei aquele leão. É Davi testemunhando. É Davi dizendo: para chegar até aqui, eu passei por isso, por aquilo, eu enfrentei gigantes, eu enfrentei feras. Para chegar até aqui, eu passei por um longo caminho. O que Deus quer falar conosco, o que Deus quer perguntar para nós, homens: quem somos nós quando estamos na nossa família? Quem somos nós quando estamos na rua? Quem somos nós quando estamos no trabalho? Qual é o seu testemunho? O que você poderia dizer? Davi chegou perto de Saul: Saul, eu sou capaz de enfrentar esse gigante. Eu sou capaz. Sabe por que eu sou capaz? É porque quando precisou, eu enfrentei o leão. Quando precisou, eu enfrentei o urso. Quando precisou, eu enfrentei o lobo. Quando precisou, eu estava presente no meio da minha família. Quando precisou, eu fui um funcionário honrado. Quando precisou, eu fui um patrão honrado. Quando precisou, eu fui um chefe de família honrado. Quando precisou, eu fui um provedor honrado. Quando precisou, eu fui um homem segundo o coração do Senhor. Todo mundo quer matar o gigante. Todos nós queremos matar o gigante. Mas quem somos nós antes de chegarmos na frente do gigante? É isso que Deus quer falar conosco. 1 Samuel 16, 11 e 13. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto nós nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe o que era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Diga assim: desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Coloque a mão sobre a sua cabeça e
diga assim: desde esse dia, Desde o Espírito do Senhor Espírito se apoderar de mim. se apoderar de mim. Desde esse dia, Desde o Espírito do Senhor Espírito se apoderar de mim. se apoderar de mim. Glória a Deus. Irmãos, Saul era o rei que Deus, ele começou muito bem a sua trajetória. E depois ele começou a desviar dos caminhos do Senhor. Então Deus falou: eu não quero mais esse homem como rei do meu povo. E ele disse então a Samuel, lá no comecinho do capítulo 16: Samuel, até quando vocês vão aceitar Saul como rei de vocês? Até quando? Samuel, eu quero que você vá até a casa de um homem chamado Jessé. Eu quero que você leve o azeite, e naquela casa, entre os filhos dele, tem um que eu escolhi para ser rei de Israel. Eu quero que você vá até a casa dele. Então Samuel vai em direção à casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, ele se assenta na mesa, ele testemunha o que Deus tinha para aquela família. E Jessé, que tinha alguns filhos, ele vai e começa a escolher os seus filhos mais velhos e mais fortes. Porque na cabeça dele, se Deus quer um rei, se Deus quer um homem para guiar esse povo, certamente ele vai querer o mais forte. Certamente ele vai querer aquele mais alto, aquele mais robusto. Então Jessé traz os seus filhos e começa a dizer para Samuel, o profeta Samuel: esses são os meus filhos. E Samuel começa a olhar um por um e fala assim: não é esse. Aí ele olha para o segundo e fala assim: também não é esse. E antes disso, Samuel perguntou para o Senhor: Senhor, como que eu vou saber quem o Senhor escolheu? Como que eu vou saber? E o Senhor diz a Samuel: o homem vê com os olhos, mas o Senhor vê com o coração. O homem pode ver você com os olhos, mas o Senhor conhece o seu coração. Então aquele homem chega, o profeta Samuel chega e começa a observar cada filho de Jessé. Chega um, não é esse. Chega outro, não é esse. E aí acabaram os filhos. E Samuel perguntou assim: Jessé, acabaram os seus filhos? Ele falou assim: olha, tem um. Ele não está aqui. Quantos de nós somos esquecidos? Quantos de nós somos esquecidos? O profeta Samuel falou assim: traga a sua família. Davi fazia parte da família? Fazia. Por que Davi não foi chamado? Irmãos, nessa passagem, Deus está querendo dizer ao nosso coração: não importa se você é esquecido, se ninguém lembra de você, se o Senhor se lembra de você, é o suficiente. Se o Senhor se lembra de você, é o suficiente. Então vem, fala assim: acabou? Não, acabou não. Eu tenho um filho, de baixa estatura, um ruivo. Ele cuida das ovelhas. Eu nem acredito que seja ele, mas traga ele aqui. Quando ele trouxe, imediatamente Samuel reconheceu: esse é o escolhido do Senhor. E nós lemos que Samuel derramou sobre ele o azeite, e naquele mesmo instante o Senhor se apoderou de Davi. Naquele mesmo instante o Senhor se apoderou de Davi. Irmãos, quem você é no anonimato? Quem você é quando ninguém está te vendo? Quem você é na sua casa? Como é que você é na sua casa? Qual que é o seu testemunho? Como que você é lá com sua esposa, com seus filhos? Como que você é? Como que você age com eles? Você é aquele pai que pede desculpa quando erra?
Você é aquele pai que reconhece os erros? Porque ninguém aqui é santo. Santo só existe um. Mas nós precisamos arrepender dos nossos erros. Em algum momento, infelizmente, nós vamos errar. Porque nós somos pecadores por natureza. Mas a diferença de um homem pelo outro, o que separa um homem dos meninos, é aquele que erra, mas que sabe consertar as coisas. A diferença de um pelo outro é aquele que erra, que falha, mas ele sabe consertar as coisas. E ele clama a Deus todos os dias para que ele não venha errar. Ele clama a Deus todos os dias para que ele venha agir corretamente. Esse é o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus não é aquele que não erra, porque ele não existe. Não existe homem perfeito. Não existe mulher perfeita. Não existe. O que existe são homens segundo o coração de Deus. Como que você é lá no seu trabalho? Como que você é na sua empresa? Se alguém fosse perguntar para o seu colega de trabalho a seu respeito, e ele fosse agir de maneira justa com você, o que ele diria? Se uma pessoa que trabalha para você, se fosse perguntar para ela a seu respeito, o que ela diria sobre você? De maneira justa. Se eu perguntasse para o pastor José, quem é você? De maneira justa, o que o pastor José diria? Nós temos que ter essa preocupação. Nós temos que ter essa preocupação. Sabe por quê? Porque Jesus, quando veio na terra, ele chegou aqui sem pecado. Ele permaneceu sem pecado. Mas a Bíblia nos ensina que ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Talvez você possa dizer, não sou cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas quem é você como homem? Quem é você como homem? Como você age? Como são suas atitudes? O que podem dizer a seu respeito? Quem é você quando você está apenas cuidando das ovelhas? Quem é você apenas quando você está apenas num pasto cuidando das ovelhas? Quem é você quando você está onde ninguém está vendo? Quem é você quando você não está aqui no altar com o microfone? Quem é você? Quem é você? O que diriam a seu respeito? Nós seríamos bons testemunhos? Nós teríamos uma boa palavra a seu respeito? Ou nós ouviríamos, fulano é problemático, fulano é assim, fulano é complicado? Irmãos, eu disse e repito, nós não somos santos, mas nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos buscar aquilo que Deus espera de nós. Nós precisamos ser como Cristo, que crescia diante de Deus e diante dos homens. Nós precisamos ser assim. Primeiro Samuel 17, é só você virar uma página. 17, 34, 37. Assim feria o teu servo. Aqui é Davi, o testemunho de Davi. Saul, assim feriu o teu servo o leão, como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: ó Senhor, me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo.
Irmãos, nessa passagem eu entendo Davi, Saul ainda não conhecia Davi. Ainda não conhecia. Ele apenas ficou conhecendo Davi pelo seu testemunho. Davi testemunhou a Saul. Olha, Saul, o Senhor me livrou da mão do urso. O Senhor me livrou da mão das feras. E certamente Ele me livrará da mão desse filisteu. Porque quem é esse circunciso para se levantar contra o povo de Deus? Ele falou com autoridade, ele falou com autonomia, ele falou com confiança. Saul falou: se o Senhor é contigo, então vai. Quem de nós aqui podemos falar com essa autoridade sem que ninguém nos conheça? Quem aqui de nós podemos falar com essa autoridade sendo que talvez chegar perto de um estranho, contar para ele o seu testemunho e ele falar assim: eu sinto que o Senhor é contigo, eu percebo que o Senhor é contigo? Irmãos, a gente não chega perto do Senhor de mãos vazias. Nós temos que mostrar as nossas obras. Nós temos que dizer para Deus: Deus, no seio da minha família eu sou um protetor. No seio da minha família eu sou um provedor. E no seio da minha família eu sou presente. Você tem que ser essas três coisas: protetor, provedor e presente. Sabe por quê? Porque se essas três coisas não andarem juntas, de nada vale. Talvez você é protetor. Você fala assim: ninguém toca na minha família. Ninguém toca na minha família. Mas talvez você não é provedor. Você tem que pedir a Deus para te dar estratégias para que você seja o provedor da sua casa. Talvez você diz: eu sou o protetor da minha casa, eu sou o provedor da minha casa, mas eu não sou presente. Por que você não é presente? Porque você entende que se você for essas outras duas coisas, protetor e provedor, o resto está resolvido. E não está. Você pode ser protetor, provedor, mas se você não estiver presente, de nada vale. Quantos pais é protetor, é provedor, mas os filhos se dispersam? Sabe por quê? Falta presença. Nós precisamos ser essas três coisas. Nós precisamos ter essas três qualidades. Temos que proteger a nossa família, temos que prover o sustento da nossa casa e temos que ser presente. Porque não adianta ficar dia e noite trabalhando para prover o sustento e não passar 10 minutos com a sua família. De nada vale todo o dinheiro que você traz para dentro de casa. Quantos pais são provedores, dão de tudo para os seus filhos, suprem sua família de roupa, alimento, carro, casa boa, suprem de tudo, mas não protegem sua família? Quantos pais protegem a família, não deixam faltar nada em casa, mas o filho não pode contar com a formatura da escola, o filho não pode contar por uma reunião na escola, o filho não pode contar com a presença talvez no aniversário de um colega? Não pode contar. Não pode contar porque nós estamos sempre atarefados e ocupados. Sempre atarefados e ocupados. Qual o seu testemunho? O que você tem para apresentar diante do Senhor hoje? Como que você vai enfrentar o gigante se você tem falhado? Como que você vai enfrentar o gigante se você não tem seguido aquilo que Deus espera de você? Samuel 16, volta uma folhinha para trás. 16, 18 e 23. 1 Samuel 16,
Vamos ler o versículo 18 ao 23. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, é homem de guerra, sisudo em palavras e gentil em presença. E o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e disse perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia um alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Irmãos, Saul, ele precisava, ele ouviu um testemunho de que havia um rapaz que tocava a harpa e que era segundo o coração do Senhor. Ele ouviu esse testemunho. Ele falou: então traga esse rapaz até mim. Quando Saul começou a conviver com Davi, ele falou assim, ele chegou para o pai de Davi e falou assim: olha, Jessé, deixa ele vir comigo, porque eu achei graça nesse menino. A Bíblia nos conta que Saul era atormentado, e ele tinha alguns momentos de crises, e a Bíblia nos conta que Davi tocava a harpa e Saul se acalmava. Quem pode indicar você como homem de Deus? Quem pode apontar você como homem de Deus? Quem pode dizer para você que alguém está passando uma dificuldade e falar assim: olha, eu conheço um homem de Deus, eu conheço alguém que ele é protetor, ele é provedor e ele é presente. Eu conheço alguém assim. Eu acho que ele pode trazer algo para a gente. Quem pode falar isso a seu respeito? Quem pode falar isso a seu respeito? Porque, irmãos, se tem alguém que nos conhece, são os nossos familiares, os nossos parentes, irmãos e os nossos amigos. De alguma forma eles nos conhecem. De alguma forma. Uns mais, outros menos. Mas eles podem dizer algo a nosso respeito. Não é isso? Eles podem dizer algo a nosso respeito. O que eles diriam a seu respeito? Eles levariam a sua história como testemunho para alguém? Eles levariam o que você faz, o seu modo de agir, como você é no seio da sua família, como testemunho para alguém? Será? Será que aconteceria isso? Será que nós andamos de maneira a sermos testemunhas? Será que nós andamos de maneira correta para que Deus possa achar graça em nós? Lembra quando eu disse que quando a Vilma me convidou para vir aqui, eu falei: é por dois motivos: ou para me deixar envergonhado, para fazer eu passar vergonha, ou porque ela acreditava que eu teria algo para trazer. Graças a Deus. Irmãos, eu disse e repito, nós não somos santos. Santos nós não somos. Nós somos pecadores. Pecadores por natureza. Mas o que faz a diferença de um homem para o outro é a capacidade que nós temos de corrigir os erros e pedir perdão. Aí mostra a diferença entre um homem e outro. E às vezes é muito difícil. Sabe por quê? Primeiro, pastor vai dar razão. O quanto é difícil trazer homens para a igreja.
Já viu quanto é difícil? Sabe por quê? Porque nós somos autossuficientes. A gente acha que a gente consegue resolver tudo com a força do nosso braço. E por que na igreja se vê mais mulheres do que homens? Porque as mulheres, elas são frágeis por natureza. Então, elas têm maior necessidade de buscar ajuda. Elas têm maior necessidade de buscar um amparo. Elas têm maior necessidade de buscar a Deus. Mas você já viu um homem tomado pelo poder do Senhor? Você já viu? Você já viu um homem tomado pelo poder do Senhor? Quão grandes coisas ele pode fazer? E por que nós temos tanta dificuldade de estar na casa do Senhor? Por que nós temos tanta dificuldade de servir ao Senhor? Por que nós temos tanta dificuldade de buscar o Senhor? Porque muitas das vezes nós achamos que somos autossuficientes. Nós achamos na nossa cabeça que nós, com a força do nosso braço, a gente resolve tudo. Nós achamos que com a força que nós temos, com a saúde, que às vezes a gente, graças a Deus a gente está com ela, nós podemos resolver todos os problemas. E isso nos afasta do Senhor. Isso nos afasta do Senhor. Irmãos, nós não somos super-homens. Nós somos homens. Nós devemos ser homens segundo o coração do Senhor. Davi, um homem que matava as feras para proteger as ovelhas. O único homem capaz de se colocar à disposição para matar Golias. O único homem. Um homem segundo o coração de Deus. Esse homem errou. Errou e errou feio. Esse homem, quando ele errou, ele pediu a Deus uma coisa. Alguém lembra? Uma coisa. Ele pediu: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. É a única coisa que Davi pediu. Senhor, tira tudo. Eu fui rei, eu não preciso ser rei mais. O Senhor me deu riqueza, eu não preciso mais da riqueza. Mas não retire de mim o teu Espírito. Porque, firmados no Espírito do Senhor, nós podemos todas as outras coisas. Mas sem o Senhor, nós não podemos nada. Sem o Senhor, nós somos como um sepulcro caiado. Sem o Senhor, nós somos um vaso quebrado que não foi moldado pelo Senhor. Sem o Senhor, nós somos como vidraça que uma pedra é capaz de quebrar. Nós precisamos estar diante do Senhor, com o Senhor e pelo Senhor. Amém? Nós devemos crescer diante de Deus, mas nós também devemos crescer diante dos homens, porque assim foi Jesus. Devemos crescer diante dos homens. E uma das coisas que nos faz crescer diante dos homens é sermos homens com atos de honestidade. Sermos homens com atos de honestidade. O que é ser honesto? Falam que é a mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Como são seus atos de honestidade? Na sua casa, no seu trabalho e na rua. Você é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Você é esse homem? Se você não é, começa a buscar. Porque sabe o que é crescer diante dos homens? Eu sou de um tempo, Pastor José, eu sou de um tempo, o senhor também é, e a maioria aqui eu acho que alguns não são, que alguns são mais jovens. Mas eu sou de um tempo em que o seu nome valia mais que dinheiro. Eu sou de um tempo em que, vocês lembram quando tinha aquelas vendas que vendia de tudo? Vendia, como se diz, de um. Como é que é? De um
Vendia de um o todo. E lembra que o pessoal anotava no caderninho? Quando você comprava, não tinha cartão de crédito, anotava no caderninho. A minha mãe, eu lembro da minha mãe, ela comprava assim, anotava no caderninho, e ela passava todos o começo de mês e lá e fazia aquele acerto. Vamos lá. Você é aquele que eu posso anotar o seu nome no caderninho e você vai passar aqui todo dia 5 para acertar? Ou você é aquele homem que tem que mudar de rua? Naquela rua eu não posso passar mais. Não posso passar mais porque lá eu tenho fulano, beltrano e ciclano. Que tipo de homem você é? Nós devemos crescer diante de Deus e diante dos homens. Os homens, eles têm que olhar para nós e eles enxergarem a integridade que vem do Senhor. Então nós precisamos ser honestos em nossas atitudes. Como é que você é no seu trabalho? Quando o patrão está olhando, você é um. Quando o patrão não está olhando, você muda. Lá tem uma placa proibido no celular, que hoje em dia está difícil. O patrão virou as costas, o que você faz? Pega o celular. Você está sendo honesto? Não. Pequenas coisas. Pequenas coisas. E tem um detalhe. E a gente acha que ninguém está vendo. Tem alguém vendo. E você que tem um negócio, que é patrão, como os seus funcionários te enxergam? Como eles te enxergam? Enxergam como um problemático? Um homem ganancioso? Enxergam como um homem que faz qualquer coisa por dinheiro? Ou eles entendem que você é um homem justo, honesto, trabalhador, honra os seus compromissos e honra os seus funcionários? Quem somos nós? Quem nós somos no seio da nossa família? Se eu perguntar para sua esposa assim, quem é fulano? O que ela vai dizer? E olha que minha esposa está aqui. Não pergunta para ela não. Porque eu tenho as minhas falhas. Mas eu acho que ela tem boas coisas para dizer a meu respeito. Todos nós temos as nossas falhas. Mas, se perguntar quem é você para sua esposa, o que ela diria? Vou mais além. Se perguntar para os seus filhos quem é você, eles vão ter alguma coisa para dizer a seu respeito? Ou eles vão dizer assim, eu não conheço meu pai? Ou eles vão dizer assim, o meu pai é um problema? Ou ela vai dizer assim, o meu marido é um problema, ele é um problema? Ou ela vai dizer assim, olha, meu marido não é santo, mas foi o melhor, é um marido que Deus pôde me dar. Foi a melhor escolha, a escolha que Deus me deu. Quem somos nós? O que diriam a nosso respeito? Quem foi Davi? Quem foi Davi quando ninguém estava olhando? Porque a palavra do Senhor, no livro de Timóteo, diz que aquele que não cuida dos seus, e principalmente os da sua casa, o que a Bíblia diz? Que ele perdeu a fé e é pior do que o infiel. Então, se você não cuida dos seus, se você não preserva os seus, se você não é, vamos lá? Primeiro, quem lembra aí? Vamos lá. Primeiro, protetor, provedor e presente. Vamos lá? Protetor, provedor e presente. Levanta a sua mão assim, feche seus olhos. Diga assim, Senhor, eu quero ser protetor, provedor e presente. Senhor, eu quero crescer diante do Senhor e diante dos homens. Senhor, eu quero dar bom testemunho. Senhor, eu quero ser um bom testemunho. Senhor, guarda o meu coração e não retire de mim o teu Espírito. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
para terminar. 1 Samuel 17, 49 e 50. É só virar uma página para frente. 1 Samuel 17, 49 e 50. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra que lhe cravou na testa, e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que ocorreu Davi, e pôs em pé sobre o filisteu, e tomou uma espada e atirou da bainha, e matou e cortou com ele a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. Vamos ler esse finalzinho aqui, ó. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então Davi, por essa curta passagem, é a história que nós conhecemos de Davi. Que Davi, com uma funda, atirou uma pedra na testa daquele gigante, aquele gigante caiu, Davi com uma espada cortou-lhe a cabeça, e aqueles guerreiros que eram valentes, que apoiavam Golias, fugiram. Essa é a história de Davi. Mas o que nós aprendemos hoje é que antes de chegar até aqui, houve um longo caminho. Houve um longo caminho. Davi antes teve que enfrentar feras. Davi antes teve que ser ungido. Davi antes teve que ter a confiança do rei, para depois chegar a matar o gigante. É Deus. Então vamos voltar lá atrás. Vamos ver o que está de errado. Vamos corrigir a nossa trajetória. Corrigir aquilo que está errado. Fazer o que é certo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto Ele está perto. Para que a graça do Senhor possa ser sobre nós. E que o Espírito do Senhor possa apoderar da nossa vida. E que quando o gigante aparecer, nós possamos enfrentar esse gigante. Mas não desprotegido. Mas com a graça e a misericórdia do Senhor. É o que nós precisamos pedir. Cuide da sua família. Cuide do seu filho. Cuide da sua esposa. Seja protetor. Seja provedor. Não faça corpo mole. A sua família depende de você. Pare na frente do leão para proteger a sua família. Seja protetor. Mas acima de tudo, seja presente. De nada vale o sustento. De nada vale a proteção se os seus filhos, se a sua esposa não pode contar com você para nada. Eles precisam contar com vocês. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Baixa a sua cabeça. Pai de riqueza, graça e misericórdia. Buscamos o Senhor, meu Pai, enquanto nós podemos achar. Invocamos o Senhor enquanto o Senhor está perto. Pai, queremos aprender a guardar, proteger, prover a nossa casa. Queremos, ó Deus, ser um testemunho vivo do Senhor. Queremos que as pessoas olhem para nós como homens e elas venham enxergar ali uma pessoa honesta, íntegra, temente a Deus e se dizer do mal. Queremos, ó Deus, crescer diante do Senhor. Queremos, ó Pai, buscar ao Senhor a cada dia, ler a Tua palavra, orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Mas queremos também, ó Deus, crescer diante dos homens com integridade. Queremos crescer diante dos homens, ó Deus, que eles olhem para nós, enxerguem, ó Pai, um homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se dizia do mal. Pai, pedimos ao Senhor a Tua presença sobre nós. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Pai, quantas das vezes os nossos filhos reclamam de nós.
Quantas das vezes as nossas esposas reclamam de nós? Pai, precisamos melhorar a cada dia. Precisamos melhorar a cada dia, Senhor. Precisamos ser um testemunho vivo. Precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Precisamos, ó Deus, repetidamente invocar ao Senhor enquanto o Senhor está perto. Precisamos, ó Deus, guardar o nosso coração. Porque assim como Davi pediu, pode tirar tudo que o Senhor nos deu. Pode tirar tudo, pode tirar o reino, pode tirar as riquezas, mas não retire de mim o teu Espírito. Pai, seja sobre cada homem aqui nessa igreja. Aleluia. Seja sobre cada servo do Senhor. Pai, dê direção, entendimento e sabedoria. Guarda o coração desses homens e que eles venham sair daqui hoje, meu Pai, com outra visão. Que eles venham sair daqui com a mente transformada. Que eles venham sair daqui com a mente de Cristo. Que eles venham sair daqui dizendo: aquilo que eu fiz de errado eu vou consertar. Pai, que eles venham sair daqui, Senhor, entendendo que sem a Tua graça, sem a Tua presença, nós nada podemos fazer. Mas que eles venham sair daqui também acreditando que nós precisamos agir, nós precisamos ter boas obras, nós precisamos buscar fazer aquilo que é de melhor para a sociedade, nós precisamos não somente ser honestos, mas nós precisamos parecer honestos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja sobre nós, nos dê graça, meu Pai, seja sobre nós, derrama sobre nós, ó Deus, o azeite, e que a mão poderosa do Senhor venha nos guardar a cada dia, e que o Espírito do Senhor venha nos tomar, e que nós venhamos, meu Deus, enfrentar as feras, que nós venhamos, ó Deus, enfrentar os leões, que nós venhamos enfrentar, meu Pai, as dificuldades desse mundo, mas que nós venhamos estar principalmente, meu Deus, arraigados no Senhor, que nós venhamos estar, meu Pai, agarrados no Senhor, que nós não venhamos nos afastar da Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos, ó Deus, a Tua manifestação, pedimos o Teu amor e pedimos a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quantos receberam essa palavra poderosa? Quantos vão frutificar através dessa palavra? Aleluia. Quantos vão melhorar o testemunho a partir dessa palavra? Quantos vão proteger, guardar a sua família, prover na sua casa através dessa palavra? Então erga as suas mãos e louve o Senhor com suas palmas. Eu agradeço o nome dele.